Uma boa noite a todos, que a santa paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, em nome de Jesus. Irmãos, é motivo de alegria estar aqui e poder fazer mais um vídeo para vocês, a qual o Senhor tem colocado em meu coração. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis nessa terra. Os tempos são tempo de choro, de lamento, tempo de pranto. Então, irmãos, a gente temos que ficar ligado o tempo todo, em constante oração, em constante vigilância, porque o Senhor fala: orai sem cessar. Orar sem cessar, irmãos, quer dizer que nós devemos orar sem parar, a todo tempo, a todo instante, andando e orando, conectado sempre ao Senhor, conectado, clamando, pedindo misericórdia, pedindo que o Senhor venha nos guardar, proteger a nossa família. Irmãos, ultimamente muita gente está em pânico, pessoas se trancando dentro de casa, pessoas vivendo com ansiedade, com medo de morrer, com medo de adoecer perante essa pandemia global que está acontecendo e está assolando o mundo inteiro. Mas eu venho com um recado de Deus para vocês nesta noite, para que vocês não fiquem ansiosos, para que vocês não venham ficar com medo. Irmãos, na vida da gente, a gente temos que aprender uma coisa: a morte ela virá mais cedo ou mais tarde, ela virá para mim e para você. Então, o que nós devemos fazer? A gente devemos se conformar com o que está acontecendo. Por que se conformar? Porque não é eu que vou trazer a cura, não é você que vai trazer a cura. Só quem vai trazer a cura é Deus. Deus, ele revela a cura para o homem passa a cura para a gente. É assim que funcionam as coisas. Então, o que nós devemos fazer para amenizar essa ansiedade, essa fadiga, esse desespero que tanto está prejudicando muitos irmãos por aí, irmãos que crê, irmãos que não crê, e assim por diante. O que nós devemos fazer? Eu trouxe uma palavra que tem tudo a ver com isso. Aleluia. Esta palavra tem tudo a ver com essa coisa, porque a gente tem a mania de confiar em nós mesmos, ou confiar no que nós vemos. Porque se não for Deus para guardar a nossa vida, quem vai guardar? Será que uma vacina vai guardar a nossa vida? E meus irmãos, olha, não é só a Covid que mata. Tantas outras várias doenças matam. Diz que a cada 1 minuto centenas de brasileiros morrem de fome. De fome. Isso aí ninguém mostra. Por que o foco tá só na Covid? É porque tá quebrando a economia global, tá faltando dinheiro, fez um rombo em todos os países. Então por isso que estão focados somente na Covid. Mas tem tantas outras doenças aí. Eu queria falar para os irmãos que a gente deveria se preocupar primeiramente com a nossa salvação, porque a palavra de Deus, a Bíblia, vem me ensinar de que a verdadeira vida não é aqui. Aqui é só uma passagem. Lá do outro lado ninguém sabe para onde é que vai. Aliás, só quem sabe é quem está exercendo o que a Bíblia manda. Porque a palavra de Deus vem nos falar que aquele que não faz a vontade de Deus não herdará a salvação eterna. Então, quando a pessoa fica com medo de morrer, com tanto medo de morrer, que esquece de se preparar
esquece de cumprir aquilo que Deus manda. E quando morrer, para onde é que vai? Se é lá que começa a vida realmente, porque lá é a eternidade, lá não tem relógio, lá não tem dia, não tem hora, lá não existe isso. Lá é eterno. Então, nós temos que priorizar a vida eterna. A gente temos que dar prioridade à vida eterna. Como que nós vamos se apresentar diante ao Senhor? Irmãos, Deus, Ele é misericordioso, Ele é rico em misericórdia. Só que, porém, Ele deixou algo para que nós fizéssemos para poder dar a salvação. Muitos não acreditam. Eu não estou nem aí. Cada um com a sua crença. Mas eu estou aqui para pregar aquilo que o Senhor manda eu pregar. De raço e de comanaia. Eu vim pregar aquilo que o Senhor mandou eu trazer para vocês. Se ouçam, a palavra de Deus já fala, que ouçam o que deixa de ouvir. Pregue a minha palavra. Eu vim aqui trazer aquilo que o Senhor manda eu trazer. Porque de qualquer maneira eu e você não vamos ver a Ele. Não adianta. Se você está fofocando, se você está falando mal do seu vizinho, se você está mentindo com o nome dos outros, se você está falando pelas costas dos outros, está indo para o inferno. Essa é a realidade. Tá entendendo? Se você é daqueles que gosta de falar mal dos outros, viu? Sua alma está indo para o inferno. Eu falo com toda a certeza do mundo. Se você não pode ajudar, também não fale. Tá entendendo? Se você vê um defeito em uma pessoa, se você não tiver em santidade, não abre a boca para falar. Que a palavra de Deus vem me dizer que se eu quiser tirar um cisco do olho do meu irmão, primeiro eu tenho que remover a trave que está no meu. Só assim eu poderei remover o cisco do olho do meu irmão. Então que a nós venhamos não dar lugar para Satanás, dar lugar para o Senhor. Irmão, se você não puder ajudar o outro, não fale mal, não critique. Seja bênção na vida das pessoas, não maldição. Irmãos, nós vivemos num tempo que o povo não está nem aí uns para com os outros. E a palavra de Deus fala que é o maior mandamento, é amar teu próximo como a ti mesmo. Um dos maiores mandamentos, que o primeiro é amar a Deus com toda a sua força e com todo o seu entendimento e sobre todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E se Deus está em primeiro lugar em sua vida, você tem que fazer o que Ele te ordena. Tá entendendo? Você tem que fazer aquilo que Ele te ordena. Porque se você não fizer, meu irmão, é triste. Você está preocupado com a vida terrena. Eu falo assim por mim também. Nós fica preocupado com essa vida aqui terrena, preocupado só aqui e nossa salvação. Para onde é que nós estamos indo? Ninguém nunca para pensar essas coisas. Pois eu vim aqui para abrir teu olho. Eu vim aqui para abrir seu olho. Pedir que você venha pensar bem. Olhar no espelho e falar: será para onde é que eu vou se eu morrer hoje ou amanhã? Irmãos, isso é sério. Isso é muito sério. É muito sério, irmãos. A gente devemos preocupar com a nossa alma. Esse corpo aqui, ó, isso aqui é carne e osso. A palavra de Deus fala que tudo isso aqui vai ficar, vai passar. Mas a palavra dele não passa. Irmãos, eu tô cansado, assim. Eu fico cansado de ver as pessoas preocupadas com medo, com tanto medo. Sim, a palavra de Deus fala: não tentarás o Senhor seu Deus. Mas ela vem me falar também, sabe o quê? Que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Se eu ficar intocado dentro da minha casa, a comida não vai vir diante a minha porta. Se eu não sair para trabalhar e ganhar o meu sustento. Se eu ficar dentro de casa, como é que eu vou resolver os meus pepinos que eu tenho para resolver aqui na terra? Irmãos, a gente está sujeito a tudo. Nós estamos em cima da terra. De uma
um jeito ou de outro, a morte virá para mim e para você. Então a gente temos que esquecer um pouco essa doença. Claro, devemos nos cuidar, mas não devemos deixar de viver para poder... como é que fala? Não devemos deixar de viver para viver uma vida de prisão. Como é que fala? Uma vida sem sentido, uma vida trancafiada dentro de casa, sem que as coisas não fluam. Como é que fala? Viver como um parasita, paralisado. Irmãos, a palavra que Deus me deu se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não a caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele, ouve isso aqui, que ouve as minhas palavras e as não pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha e a areia. Caiu chuva, transbordou rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua queda. A palavra de Deus vem nos falar de dois tipos de confiança. Tá entendendo? Quando a gente, o primeiro versículo, que é o 24, vem falar que todo aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, começa a exercer o que Deus manda. Ele compara a uma casa que foi edificada sobre a rocha, que veio vento, tempestade, rios transbordaram, combateram aquela casa, e ela não caiu porque estava firmada na rocha. Sabe o que eu entendo com esta palavra, irmãos? Que todo aquele que pratica as palavras do Senhor, os mandamentos, os estatutos de Deus, que conhece, que vive aquilo que Deus ordena na sua palavra, pode vir chuva, sol, pode vir a tempestade do jeito que for. Eu vou comparar todos esses fenômenos da natureza como as dificuldades da nossa vida. Pode vir a morte, pode vir a doença, pode vir o que for. A gente vamos estar firmado na rocha que é o Senhor Jesus. E quando a gente estamos firmado na rocha, pode vir tudo isso, que a gente vamos continuar firmes, perseverantes e confiando no Senhor, porque pode vir o que for e não vai abalar a gente, porque nós estamos firmados e confiando na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vem me dizer no livro de Salmos 91 que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Vem dizer também em livro de Isaías: o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, replomanto do quinde calabaçúbia, guardará a tua entrada, a tua saída, e nenhum mal te sucederá, diz o Senhor, para aqueles que guardam o seu mandamento, a sua palavra, os seus estatutos e praticam estas palavras. Porém, no outro versículo vai dizer sobre aqueles que ouvem e não praticam as palavras do Senhor. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não a pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A palavra do Senhor vem nos dizer que aquele que ouve as palavras dele e não a pratica, quando vir doença, quando vir tempestade, quando vir dificuldade financeira, quando bater na porta dele a dificuldade,
vai ser grande a queda dele, porque ele sabe pregar para ele escutou a palavra de Deus, não pôs em prática, não vive aquilo que Deus manda, e a queda dele será grande. Irmãos, esta palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela não mente. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele vem nos dizer para que nós sejamos, que nós ouvimos a palavra dele, para que nós possamos ouvir e pôr em prática, em viver a palavra de Deus. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu venho deixar essa palavra aqui para vocês meditar. Pense bem, confie no Senhor, porque Ele é o seu refúgio. Ele é o único que vai te ajudar a sair dessa. Você estando firmado e praticando aquilo que Deus manda, você será como essa casa edificada na rocha. Pode vir o que vier, você continuará firme e nada te abalará. Irmãos, eu agradeço a todos. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber notificações e vídeos novos. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.